Salve, salve família! Estamos iniciando mais um programa Casa de Cura, o podcast. Eu, Adriana Brito, a manhinha, tô aqui hoje com o painho André Evangelho e com um convidado muito especial. Hoje estamos com Denis Eustáquio, hipnoterapeuta, constelador, e ele vai falar aqui um pouquinho sobre o que tem a ver com a espiritualidade, esses assuntos. Tudo bem, Denis? Bem-vindo. Maravilha. Primeiro, gratidão, Adriana, André, pelo convite. É um prazer, uma honra falar sobre esse conteúdo que é potente de transformação, né, de autoconhecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Prazer todo nosso, todo nosso. A gente vai ficar aqui 1h30 de bate-papo. Tem muita coisa sobre esse assunto para desenrolar e Denis está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. E antes de começar, painho, vamos falar dos nossos apoiadores? Vamos sim. Salve, salve, galera. Pessoal acompanhando aí o trabalho da Casa de Cura, o podcast no YouTube, canal Casa de Cura. Não deixa aí de convidar os amigos, fazer a sua inscrição. É sempre importante, a gente está trazendo muito material aí. E hoje, feliz da vida com o Denis aqui, nosso convidado, nosso amigo, nosso parceiro, para brilhantar mais um trabalho. Porém, como a manhã falou, a gente precisa agora falar dos nossos patrocinadores, agradecer aí os nossos patrocinadores pelo apoio, pelo, né, a credibilidade com esse programa. A gente sabe que tem um custo e a gente, sem esse apoio, a gente não teria condições de estar aqui. E a gente tem aí, a gente consegue ver aqui a aguinha, aqui também tem a marquinha dos nossos patrocinadores. Colchões Simos, é Simos, né? Pra gente não errar mais. Colchões Simos, colchão de qualidade, quer dormir bem. Colchões Simos. Quais lojas? Temos lojas no Casa Shopping, Rio Sul, Shopping Rio Sul, na Gávea. E tem mais uma loja que eu não me lembro aonde, aqui na Barra. Vai ter descrição aqui embaixo, então vocês podem procurar. A gente tem aí, tem um QR Codezinho que fica na tela, ali vai na fanpage da Casa de Cura. Entra lá que você vai ter, além de todas as redes sociais da Casa de Cura, você vai encontrar na parte de baixo o espaço dos nossos apoiadores. Então a gente tem lá o Colchões Simons, a gente tem também J2R Construtora, do nosso irmão Felipe. Mais uma vez, obrigado, Felipe, pela ajuda. Se precisar fazer uma pavimentação, um aluguel de equipamento, enfim, terraplanagem, demolição, J2R Construtora. E o nosso amigo Aprove Gestão de Condomínios, do irmão Augusto Provenzano. Esteve aqui esses dias fazendo um podcast com a gente também. Então, gestão de condomínio residencial, comercial, Aprove Gestão de Condomínios. Mas tem um que está aqui já, né? Que eu gosto sempre que você já temos faça água. A propaganda. Pessoal, a água é água diferenciada, ela é adicionada de sais. Ela é detox, ozonizada. Tem vários tipos, na verdade. Mas ela tem várias qualidades terapêuticas. Então, é beber saúde. Então, água. E ela agora tem um lançamento que é de meio litro, que vem com tampinha. Aí ela tá com um nome que é PHODA. Eu não posso falar ele inteiro, senão vocês vão falar que eu tô falando palavrão aqui. Não pode. Mas é a água de qualidade. Água. Também tem uma novidade com a água. 10% de desconto comprando no link para vocês que vão comprar. E com isso vocês estão ajudando ainda a Casa de Cura, porque também a Casa de Cura tem o seu repasse de ajuda para o nosso patrocínio. Muito obrigada aí pelo apoio dos nossos amigos. E é só acessar o QR Code que fica na telinha aí, que você vai entrar na fanpage e lá vocês encontram todas essas informações. Legal? Vamos começar? Vamos que vamos, Denis. Pronto? Vamos embora. Então, vamos. Então, a gente vai falar de constelação e de hipnoterapia, de hipnose. Só que vamos por partes, né, Denis? Vamos começar tirando a dúvida da palavra-chave. O que seria exatamente hipnoterapia? Sim, então, para começar, hipnose não é o que você costuma ouvir por aí. Hipnose não é controle da mente. Hipnose não é fazer com que você perca o controle e perca a consciência. Então, hipnose é uma característica natural do nosso cérebro. O tempo inteiro nós estamos muito mais em hipnose do que fora dela. Por exemplo, todas as religiões usam hipnose, por quê? Porque é do cérebro, é uma característica natural. Por exemplo, vocês já se emocionaram em algum filme ou novela? Várias vezes. Então, isso é o quê? Você acredita, o teu cérebro acredita que aquilo é real, então você se conecta exatamente no teu sistema nervoso, aí você se emociona, você chora, você ri, porque a gente acredita que quando a gente está vendo isso, é como se a gente estivesse vivenciando na prática ali. Então, a hipnose não é isso que a gente vai controlar a mente de ninguém. E a hipnose clínica a gente vai falar ao longo do bate-papo aí, né? É muito bom.
Agora, pessoal, tirou a dúvida do que é hipnose, que ainda traz tanto medo, tanta polêmica ao assunto hipnose. Paim, tu tinha uma pergunta para ele, não tinha, sobre isso? Tem algumas colocações aqui que a gente já veio trazendo muita curiosidade, né? O pessoal que assiste e acompanha o nosso projeto. E uma das colocações de um amigo foi: qual a diferença entre hipnose terapêutica tradicional e a regressão espiritual? Tá, perfeito. Então, uma ótima pergunta. Primeiro, só para completar aquela da hipnose, você não dorme quando está em hipnose, não tem como você passar a tua senha do cartão para o terapeuta, para o hipnoterapeuta. Então, assim, fique tranquilo que a gente está o tempo inteiro consciente durante um processo de hipnose, tá? Durante a hipnoterapia, no caso, né? E a questão da regressão espiritual, né, da hipnose espiritual, tem muitas pessoas que entram em contato comigo querendo TVP, né, que é terapia de vidas passadas. Eu não trabalho diretamente com isso, mas já trabalhei, e muitas pessoas, às vezes, elas vão espontaneamente para uma regressão de uma vida passada, de forma natural. Na verdade, o que acontece, né? Tudo é espiritual. Vamos colocar assim, já formar aqui um prédio de 3 andares. Imagina, no topo desse andar é a espiritualidade, é o divino que a gente não tem controle. Nós somos reféns porque nós somos seres espirituais no corpo físico. E aí o segundo andar desse prédio, já complementando para dar sequência nesse bate-papo, a gente entra o quê? A constelação familiar. Nós fazemos parte de um sistema. E aí o primeiro andar que é a hipnose vai, que a gente vai no ventre da nossa mãe, nas emoções de tudo que a gente aprendeu desde a infância, para a gente reeducar a nossa mente e mudar os nossos hábitos. Respondeu ou tem alguma questão? Não, acho que deu para entender, né, pessoal? E falando sobre isso, qual a relação da hipnoterapia, hipnose, com o espiritual? Existe essa relação? Isso, então, não tem uma relação direta. Você se formando como um hipnoterapeuta não tem um vínculo espiritual. Mas é claro, para quem, por exemplo, um exemplo aqui, tem clientes que eu atendo da igreja evangélica, da messiânica, da Umbanda, do Candomblé, que não acreditam em nada, então eu entro de acordo com as crenças de cada cliente ali. Então, por isso que a gente não diz que é espiritual, porque realmente é uma característica nossa do nosso cérebro. A gente usa esse poder da nossa mente para exatamente acessar os conflitos emocionais que fazem a gente não seguir para onde a gente quer seguir. Então, assim, a questão espiritual, eu, pelo menos, eu vou muito de acordo com o cliente. Mas acontece, como eu falei, de pessoas se conectarem com o lado espiritual, mesmo que não acreditem. Eu vou dar um exemplo aqui já até para a gente aprofundar mais. Teve uma cliente que eu atendi, que ela era testemunha de Jeová. E aí o que acontece? Nós fizemos um processo e eu não trabalho diretamente assim, vamos fazer uma regressão para identificar algo. Não. Às vezes é algo que você está vivendo hoje. Mas a cliente ela fez uma regressão para um trauma da infância dela e durante esse processo de liberação desse trauma, olha como é que é interessante. Testemunho de Jeová, pessoal. Ela se conectou, ela falou assim, não, tem um homem negro sem camisa, muito grande, muito forte, e ele tá com um tridente na mão. Eu tô todo arrepiado só de falar isso. E ele falou para mim assim, eu sou o Exu, eu sou o seu guardião. Aí eu falei, eu tô todo arrepiado falando isso, porque assim, não é sobre religião. Como eu falei, é a espiritualidade que conduz. Não importa se é Exu, não importa se é preto velho, é o guardião daquela mulher. Ou mentor. Ou mentor, que por um acaso ela era testemunha de Jeová, que é um idioma, né? A religião era só o idioma. Ela se conectava com esse idioma. Mas os guardiões, os mentores espirituais, eles não têm idioma, eles falam todos. Isso já contei essa história aqui. Não sei se já contei do Tranca-Rua. Vou aproveitar então, aproveitando a fala do São Dani. tantas histórias, mas eu acho que você não contou. Nós, seres humanos, a gente tende a, mesmo falando tanto em não ter preconceito, mas por vezes a gente se pega, né? A pegadinha, a gente se pega tendo falas por vezes preconceituosas. A gente se policia para não fazê-lo, mas como seres humanos, por vezes a gente faz, né? E certa vez estávamos no centro e tava nossa antiga sede era próximo a uma igreja evangélica, onde havia muito barulho, uma cantoria assim bem desafinada, bem alta, para os meus ouvidos não era agradável, sabe? E aí o Tranca-Rua estava em terra, fazendo alguma coisa ali próximo ao portão.
eu olhei pro tranca-rua e falei, nossa, esse tranca-rua, como é que eles aguentam, né? Ele parou o que ele estava fazendo, ele me olhou e falou assim, filha, eu trabalho lá. Aí ele falou assim, do mesmo jeito que o teu batuque incomoda eles, a cantoria deles incomoda vocês. Cada um ouve de um jeito e não importa a religião, importa para que ela serve. Olha, eu fiquei pequenininha, ouvindo isso do tranca-rua, gente. Eu fiquei pequenininha e entendi essa fala que o Denis acabou de trazer, né? A religião, às vezes, por mais que a gente... Não, um evangélico vai falar cruz credo, que Exu... Tá tudo bem, porque eles estão lá em outra roupagem, estão trabalhando do mesmo jeito como guardiões, né? Exatamente Muito isso. legal. E até aproveitando isso que a gente vai conectando os pontos, né? Eu já passei por muitas religiões, inclusive eu sou ainda membro da casa, porque não tem como, né? Da Casa de Cura, estou sempre lá e sou parceiro já há muito tempo. Já passei pelo Umbanda, pelo Candomblé, o Espiritismo a vida inteira de Kardec, né? Quer dizer, a vida inteira é muita coisa, né? Mas muitos anos lá atrás. E aí, olha que interessante, o meu mentor espiritual, enquanto eu fazia parte lá da casa como médium frequente, ele chegou e falou assim, agora você vai para a igreja evangélica. Aí eu tomei um susto assim, né? Eu falei, calma aí. E por que o susto? Como eu trabalho com constelação e entendo do pertencimento, que é uma necessidade básica do ser humano, se eu vou para um grupo religioso que ataca, não o grupo, muitos atacam a nossa religião Umbanda, como que eu vou me sentir lá? Eu vou me sentir pertencendo ou vou me sentir excluído e rejeitado? E aí eu ouvi o meu mentor, bem, eu vou. No primeiro encontro, eles não têm fronteira, né? No primeiro encontro que eu fui no culto, eu lá e percebendo ele em pé, falei assim, eu tô aqui aprendendo com você. Ele falou, eu tô aqui aprendendo com você. E aí eu passei por esse processo, ele falou, agora você vai ser batizado nas águas. Eu falei, vou, já que tá aqui, tô me sentindo bem, mas continuo indo. Na Umbanda, no Candomblé, na Messiânica, tudo que é lugar, porque religião é só idioma mesmo. Você se conecta com o idioma X e entende. Talvez você se conecte com 2 idiomas. Talvez o outro não se conecte com esse. Né? Então, é o idioma que faz a gente se sentir, primeiro, pertencendo ao grupo. Por isso que tem muitas guerras e muitos ataques religiosos, né? Porque a pessoa acredita que a verdade dela é a única verdadeira. Fala assim, por quê? Para eu me manter pertencendo ao grupo, é mais fácil eu excluir e julgar o outro grupo. Porque o que eu aprendi aqui me manteve vivo até aqui. E a gente conhecer novas coisas dói, né? Não é muito fácil. Por exemplo, não foi fácil para mim ir para a igreja evangélica sabendo que lá eu ia ter esse preconceito. Inclusive tive em alguns casos lá. Mas eu entendo que é sobre o outro, sobre o que ele aprendeu ao longo da vida e não sobre o que eu. E eu busco cada dia um novo idioma para aprender aí. E isso é um aprendizado de vida. Eu sempre falo também que a gente vive ciclos e momentos. Uma hora eu estou em um local, outra hora eu estou em outro. Hoje, né, nós somos ubandistas, temos uma casa espírita universalista, mas a minha infância foi no catolicismo, minha adolescência nas igrejas evangélicas. E eu fui conhecer a Umbanda com 17 para 18 anos. E a gente percebe claramente, como você falou, né? Às vezes a gente tem essas dificuldades entre as religiões, mas também muito dentro da nossa própria religião. As críticas, as diferenças. E quando a gente tem relatos como esses, a gente verifica e corrobora cada vez mais que a espiritualidade não é assim, não trabalha assim. E essa ignorância do ser humano, não da espiritualidade. Ô André, a nossa religião já tem tanto preconceito dentro dela mesmo. Os próprios irmãos não se entendem, porque a Umbanda, eu vou falar de Umbanda, que é a nossa praia, né? Ela não tem uma Bíblia propriamente dita. Ela tem um fundador e um caminho que foi tomando vários caminhos, né? E dentro desse momento, várias pessoas que foram tomando e misturou com o Candomblé e tiveram outras coisas que vieram trazendo, vertentes que vieram para corroborar, trazendo mais um momento para a religião, mais um caminho. E ainda assim, a gente recebe pedrada e, porque vocês não fazem isso? Porque vocês não fazem aquilo? Aonde está escrito que tem que fazer? Está escrito aonde? Se a espiritualidade que rege a nossa coroa que mandou fazer daquele jeito, qual é o problema? Então, dentro da própria Umbanda, tem esses problemas de preconceito, imagina fora. E vou além. Dentro, a igreja evangélica, realmente, ela tende a condenar muito as religiões afro. A gente não pode negar e fingir que isso não acontece.
mas muito tem a ver também com as experiências tidas, por vezes, com pessoas que usam a religião de forma errada, que falam, vou fazer um trabalho para você, e faz, às vezes mesmo, né? De forma negativa, e isso traz um medo para as pessoas que são da outra religião. Então, a gente realmente a gente só defende a nossa bandeira, a gente sabe que, por vezes, a gente recebe pedrada, mas a gente vai fazer o que a gente veio fazer, vai fazer falar o que a gente acredita, e a religião, a gente nunca sabe de nada, a gente só é instrumento, a gente só caminha e vai. Sim. Né? É o religar, né? Isso, exatamente, o religar. Eu estava fazendo isso, por isso que eu amo a Umbanda, eu amo as constelações familiares que, assim, mudou muito a minha vida. Tanto a Umbanda quanto as constelações familiares mudaram a minha vida. Porque, assim, vou aprofundar já, a gente está conversando, daqui a pouco volto para a hipnoterapia de novo, mas está tudo interligado e a vida é assim, né? Quando as pessoas que julgam muito, que de repente elas querem seguir só o que está escrito, e elas saem daqui, né, do sentir. E a Umbanda é o quê? É você sentir. Quantas vezes eu, inclusive, como médium, eu tinha minha criticidade, eu era crítico muitas vezes. Porque é normal, quando a gente sente, o nosso sistema nervoso, ele quer o quê? Evitar o sentir, e aí a gente vem para querer julgar. Então, assim, a Umbanda e a constelação familiar são o quê? Convites para a gente viver a vida no sentir. É sentir, não importa se está escrito, fala assim, pô, eu estou sentindo bem, eu estou fazendo amor, eu estou ajudando o outro com humildade, trabalhando assim a compaixão, independente de qual é o idioma, qual é o caminho que a gente está seguindo, né? É isso. É tudo que integra, tudo conexão que integra. E é aprendendo assim que a gente vai seguindo, por isso esse programa está acontecendo, para falar de espiritualidade e como ele é plural, né? E a Umbanda é isso, ela não é engessada, ela abre todos os caminhos. E voltando à hipnoterapia, que é o assunto que a gente está na pauta agora, Denis, assim, já teve algum tratamento, alguma hipnose que você tenha feito, alguma terapia que te surpreendeu o resultado, assim? Acredito que várias, mas você tem alguma história bacana para contar pra gente? Nossa, tem muitas histórias, assim. Vou começar contando uma minha, como que eu cheguei na hipnoterapia, como que a minha vida foi transformada. Na verdade, assim, eu trabalhei com TI por anos. Com TI, marketing digital escondido atrás do computador. E lógico, tive muita prosperidade, construí minha família, desenvolvi, eu tinha qualidade de vida e prosperidade financeira com a TI. Só que chegou um momento, eu busquei um processo de coach para mim. Eu fazendo como cliente de coach, eu falei assim, eu quero crescer a empresa. Quanto mais a empresa diminuía, mais eu crescia, como ser humano, porque eu fui me conectando com dores e liberações, né? Eita, eu falei, caramba, aí eu tive que ir para o fundo do poço, assim, o universo, Deus, me levou para o fundo do poço e falava assim, você está fugindo do teu propósito. Você, tá tudo bem você ganhar dinheiro para suprir e prover na sua família, mas e a tua missão? E a tua missão de vida, que já está dentro de você, né? O teu propósito, o dom que você tem. Aí, um convite, eu fui para o Reiki. Fiz uma primeira formação de Reiki. Aí, no Reiki, começou a mudar minha vida. E um parênteses aqui, Reiki também é hipnose, tá? Como eu falei, lembra? Tudo é hipnose. Reiki é hipnose por quê? Se a pessoa está recebendo, lógico que tem a energia. Se ela acredita que a cura vai acontecer porque é sempre dentro, né? Eu não tenho o poder, o André, a Adriana não tem o poder de mudar ninguém. Se a pessoa quer mudar, ela muda. Então, já tive muitas experiências, inclusive com o Reiki, que fizeram essas transformações através do Reiki, que a pessoa acreditou. Aí do Reiki eu fui para hipnose. Aí eu fiz uma formação online, me senti já confiante para atender, mas falo assim, primeiro atendimento que eu tive, me veio o medo assim, e se eu atendo alguém que teve um abuso sexual? Aí eu travei, eu falei, vou ter que me aprofundar em conhecimento, vou ter que correr atrás, e aí me inscrevi no primeiro curso presencial de hipnoterapia avançada com regressão. E aí, quando eu me inscrevi, eu já mandei para o professor assim, se tiver atendimento, eu quero ser o cliente, um dos clientes, se for possível. Aí eu fui um dos sorteados para ser atendido ali. E a questão que eu fui ver é por que eu estava passando por aquele processo de ir para o fundo do poço, né? De dores de ansiedade. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma regressão, porque como era um processo de regressão, eu fui na regressão, imagina assim, eu com 5 anos de idade, com muito medo, com muita insegurança, fugi para dentro do banheiro, porque estava tendo uma discussão
com a menina que trabalhava para os meus pais, com eles. Ela tinha roubado todo o dinheiro que eles tinham juntado. Todo o dinheiro para criança de 5 anos. E eu ouvi ela falando assim, se vocês me denunciarem para a polícia, eu mato seu filho. Eu mato seus 3 filhos, eu era um deles, né? Eu sou, por enquanto. Então, assim, imagina a criança de 5 anos que não pode proteger o pai e a mãe, não pode ir lá fazer nada, porque não tem como. Eu fugi e me tranquei dentro do banheiro, dando cabeçada. Isso na regressão que eu fui para essa cena. Eu batendo a cabeça na parede e chorando. Inclusive, na regressão, eu via os meus cachinhos. Claro que cada um percebe de uma forma. É uma imaginação, mas às vezes é muito forte. E aí, quando eu terminei esse processo, eu me senti muito potente, muito poderoso. Por exemplo, uma das travas que eu tinha uma loja virtual na época. Vocês até conheceram, né? Sim. E aí eu gravava 50 vídeos, não postava nenhum. Medo do julgamento, medo de ser criticado, medo de morrer. Eu só entendi depois isso. Essa regressão me mostrou que, assim, por que eu não fazia isso? Eu não ia me expor para o público. Porque ou iam me roubar ou eu ia morrer, como lá atrás eu aprendi com aquela criança, com aquela situação. Entende? E aí, para vocês verem como que é poderoso, eu saí desse curso fazendo live de dentro do metrô. Fazendo live, gravando vídeo. E lógico, aí você tem que depois treinar a parte técnica, né? Mas eu não estava preocupado com o julgamento do outro. Então, assim, a hipnoterapia com a regressão é como se fosse assim, vai nas dores profundas e o cliente arranca com a mão e resgata a essência dele. Ressignificar, né? Ressignificar, essa sim. A frase. E, inclusive, através do Denis, com essa influência, pelo Denis mesmo, eu me interessei pela hipnoterapia, fiz a formação, busquei. Onde, Denis, você fez? Eu fiz. Depois a gente fez algumas especializações juntos. E aí, Denis, não sei se já aconteceu com você, eu vou contar essa. Alguém já teve medo de você por você ser hipnoterapeuta? Por que eu vou te contar isso? Não tem muito tempo, teve uma pessoa que passou lá na casa e ela teve uma cerimônia na casa e, passado isso, ela tomou outros caminhos e foi embora. E ela relatou para uma pessoa da casa que ela precisou ir em uma outra religião, outra casa, desfazer a hipnose que eu fiz nela durante um processo de ritual na casa. E eu nem pratico exatamente a hipnose, não hipnoterapia, não as técnicas de hipnoterapia de forma direta dentro do trabalho mediúnico. Então, achei tão curioso isso. A pessoa viu no meu Instagram que eu era hipnoterapeuta e ela partiu do princípio que eu tinha feito algo para manipular ela de forma hipnotizá-la. Olha, gente. Então, assim, conta, Denis, já passou por isso? Acontece muito. Por exemplo, quando eu falo que sou hipnoterapeuta, eu fiquei até um tempo sem falar que era. Porque tem todas essas crenças, mitos populares. As pessoas acreditam que... Não vou olhar, por exemplo, ainda mais o Denis tem olho, cara, não vou nem olhar porque ele vai me hipnotizar. Já teve muito isso. Quer dizer, ainda tem, né? Eu vou em algumas reuniões de empreendedores. Não, eu sou hipnoterapeuta. E a pessoa já baixa o olho. Eu falei, não, hipnose não tem como eu controlar também. Não tem como você olhar para o reloginho, né? Lógico que tem um processo... Que é o quê? Hipnose é você focar, e aí quando você foca naquilo, você se permite. Então, toda hipnose é auto-hipnose. O cliente que se permite. Por exemplo, esse exemplo aí que você falou, na religião, no ritual lá. A pessoa, ela se colocou à disposição para ela participar daquilo. Então, assim, de alguma forma, o sistema nervoso e a espiritualidade dela permitiu que ela acessasse. Só que o que acontece? Muitas vezes dói você olhar para essas sombras. Sim. E aí, quando dói, o sistema nervoso que nos mantém vivos até aqui, né, por milhões de anos de evolução, ele faz o quê? Foge da dor. Para evitar a dor, existe muito julgamento, inclusive. Sim. Assim, eu julgo o outro porque é a culpa do pai de santo, da mãe de santo, do padre, do pastor, do meu pai, da minha mãe. Tem que ter um culpado. Quando não tem a autorresponsabilidade. Porque não é gostosinho você mudar, né? Você olhar para as suas sombras. Por isso que eu falo, hipnoterapia, constelação familiar, processos profundos, não é para você vir com curiosidade, você tem que ter coragem, falar assim, você vai encontrar questões de repente são difíceis, mas quando você se liberta, você vive a vida muito mais leve, muito mais plena. Aí você fez uma colocação que eu vou aproveitar o gancho, e para a gente tentar entender, né, mostrar ao pessoal de casa, por que tantas pessoas repetem os padrões de sofrimento da família? Perfeito.
Exatamente porque o nosso cérebro ele quer manter a espécie viva, né? Por manter a espécie viva é muito mais fácil você repetir do que você criar novos caminhos, né? Tanto que você já deve ter percebido ou vivenciado isso, né? Quando você começa, você tá no grupo, imagina assim, ó, aqui é a sua família. E aí você é a ovelha negra da família. E isso é bom, tá? Você começa a fazer um caminho diferente disso. Vamos supor que essa família da religião é evangélica. E aí você, pô, eu quero ir pra Umbanda. A pessoa sente no coração dela que é legal. Só que quando ela vai, imagina que tem várias cordas invisíveis puxando. Fala assim, você vai atrair essa família, tudo que você aprendeu, então o sistema nervoso, a espiritualidade, de alguma forma, puxa e a pessoa se sabota. Isso serve para religião, serve para relacionamentos, serve para prosperidade. Tem uma frase que Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, que ele dizia, ou falam que ele dizia, né? Ele falava assim, numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. E aí eu vou adaptando. Numa família de relacionamentos tóxicos, se eu tenho um relacionamento saudável, vem uma culpa inconsciente, e aí eu faço o quê? Eu abandono o relacionamento saudável e me conecto com relacionamentos tóxicos para quê? Mamãe, papai, eu sou igual a vocês. Então, para pertencer, a gente repete inconscientemente. Isso, então, tem tudo a ver, né? A hipnose com a constelação. Sim, tem tudo a ver. Inclusive, eu integro no atendimento individual, que é a hipnoterapia sistêmica. Bacana. Nós trabalhamos, lembra, primeiro andar do prédio, a hipnoterapia, as emoções que travam a tua vida, desde o útero da tua mãe. Porque o sistema nervoso foi passando informações de medo, de insegurança, de felicidade também, de dores, de relacionamentos difíceis, de guerra, de miséria. E aí no ventre, através do cordão umbilical, e lógico, tem a questão espiritual também. Mas para quem não acredita na espiritualidade, vamos para um pouco da ciência. Tem o cordão umbilical passando sinapses neurais essas informações. Aí ao longo da vida, a gente vai tendo traumas na infância, aí a gente repete, porque o cérebro, lembra, ele quer repetir para economizar energia. Aí tem aquele ditado, né? Mulher que, como é? Que só tem relacionamento ruim é... Caramba, esqueci o termo que se fala, né? Quando a pessoa só tem relacionamento ruim, ela tá o quê? Só repetindo esse padrão lá de trás que ela aprendeu, de repente, com o pai e com a mãe. Mesmo que ela queira racionalmente mudar, tem um padrão inconsciente que puxa ela para trás e ela passa repetindo. Falta alguma coisa, né, para responder. Não, eu a gente vai acabei dando falando uma que a gente, mas floreada é normal, aqui. é normal. A gente vai daqui a pouco volta se for o caso. Mas aí você falando, eu lembrei. Falando de trauma, que você falou nessa frase, sim. falando de trauma. É bacana a gente abrir esse espaço para as pessoas entenderem que existem formas de curar com a hipnose traumas. Traumas e fobias também, né? Muita gente tem fobia de aranha, de lagartixa, fobia mais diversas, né? Tem fobias até bem bobas de altura. E a hipnose, ela trata essas fobias, né, Denis? Conta pra gente como isso funciona. Sim, trata assim. A hipnose, ela trata as fobias que têm questões emocionais e a constelação trata fobias que têm questões transgeracionais. Por isso que quando eu integro no individual essas duas ferramentas poderosas, a gente consegue ver que a gente repetia muitos padrões de traumas familiares também, transgeracionais. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se você foi nesse curso, se estava nessa formação. A cliente, ela tinha fobia de lagartixa. Na formação, ela fez o processo para tratar a fobia de lagartixa. E aí, percebam, acredito que estava. O que acontece? Anota já isso. Ó. O problema que você acha que é o teu problema não é o teu problema. Ele está muito lá embaixo. Imagina assim, ó. Aqui é o problema que você diz, ansiedade, depressão, relacionamento, pai, mãe, etc. Aqui atrás tem algo muito mais profundo, que é o teu sistema nervoso querendo te proteger. Então, assim, como o problema não é o problema, o terapeuta experiente, ele sabia que não era a lagartixa. A lagartixa era o quê? Um gatilho para evitar essa dor. Imagina, aqui tá a dor que doía muito. E aqui estava a lagartixa. Essa cliente, na regressão, no tratamento, ela chegou numa cena que ela estava sendo abusada sexualmente. E aí o que acontece? O sistema nervoso, ele quer evitar dor a todo custo. Ele cria estratégias para não sentir. Imagina, é como se fosse uma dissociação, como se ela saísse do corpo. E aí focou, tinha uma lagartixa no teto da parede, no teto da casa dela. O sistema se conectou com isso porque dói menos você conectar com a dor da lagartixa ou com o abuso?
Com certeza. Com a lagartixa. Então, uma estratégia de evitação da dor, o cérebro criou essa evitação e focou na lagartixa. Então, o terapeuta, eu como hipnoterapeuta, a gente trata a raiz do problema, então a lagartixa não tem mais por que ativar esse gatilho. Entende? Então, assim, é algo profundo e o cérebro cria estratégias, porque do lado de fora é só símbolo. O outro é só um símbolo que ativa algo que nós temos aqui dentro. Por exemplo, eu olho para a Adriana, de repente me conecta com alguém lá que eu vivi na vida já. De repente minha mãe, minha avó. E aí de repente, pô, eu não gosto da Adriana. Não é porque racionalmente é algo muito mais profundo que faz você não gostar. Por quê? É melhor ficar longe porque dói aqui dentro. E uma outra coisa, aprofundando já, né? Traumas transgeracionais. Existem várias pesquisas, né? Que a constelação, que a epigenética já mostra também. Um caso muito bacana num treinamento que eu fui, o cliente ele tinha fobia de barulho de abelha. Zumbido de abelha. Zzz. Aí bom, o cliente olhou, o terapeuta foi olhar, o facilitador das constelações, na constelação, o que isso queria trazer. Olha como é que é interessante. A cliente começou a formar o campo das constelações familiares e a cliente começou a sentir... E qual foi o resultado final? Ela conectou, depois de um tempo, ela foi verificar na família, o bisavô dela lutou na guerra, lá na Alemanha. O que acontece? Imagina, você está no meio de uma guerra, qualquer barulho de um míssil caindo, como que é o barulho? Zzz, ou um avião zzz, vindo para atacar. Inconscientemente, de forma transgeracional, passou esse trauma através do ventre da avó, do ventre da mãe, passou para essa cliente. E aí, nessa questão, ela se libertou dessa dor. E aí eu pergunto para vocês, importa se tem comprovação científica ou não isso? Não importa. Não. Importa que Teve curou. resultado Teve na cliente. resultado. Então, assim, eu tenho batido de frente com muitas pessoas que criticam constelação ou qualquer outra coisa, que é pseudociência. Fala assim, teve resultado no cliente? Isso que importa. Então isso Melhorou. que importa. Eu não nasci para ficar preso em protocolo, para fazer artigos científicos, respeito, sim, claro. Eu sou neurocientista também, tenho 2 pós em neurociência, mas calma aí. Muitas vezes eu me fechei nisso, e aí sempre que eu me fechei, eu me ferrei na vida. Por quê? Como que eu vou abandonar uma essência do ser humano, que é espiritual, que é emocional, e aí nós temos alguns lapsos de racionalidade. Então, assim, a gente não precisa ter comprovação. O cliente mudou? Por exemplo, se o cliente acredita em vida passada, fez uma terapia de vida passada, liberou, ele foi para já teve caso, o cliente foi, ele era um rei do Egito, sei lá. E lá ele matou muita gente. E aí quando a gente trabalhou e liberou isso lá, na vida dele ele não precisava repetir mais um padrão. Importa se é real ou não? Não importa. Talvez foi uma simbologia para ele. Talvez foi até de algum filme que ele viu que liberou isso. Mas não importa. Liberou, o cliente segue a vida. Alcançou a melhora, Alcançou né? a melhora. Muito interessante. E na tua fala me ocorreu aqui. A possibilidade, isso dentro da constelação é aceitável ou é viagem? Você falou do barulho da abelha se remeter ao que o avô viveu. Ah, Poderia ser reencarnação desse avô? também pode ser. Assim, na constelação familiar não se fala em reencarnação. Ou melhor, vamos lá, vamos um pouquinho para trás. Na constelação de Bert Hellinger, que foi o criador, não se falava disso. Mas só que tem muitos novos consteladores, inclusive a esposa dele já falou, a esposa dele está viva, ele faleceu, ela continua com o legado dele e construindo o legado dela também. Ela já se fala em reencarnação. Aí eu faço sempre um paralelo, como para mim depende da crença da pessoa que está ali, né? Já tive cliente de todos os tipos, no mesmo grupo, já tive numa constelação, testemunho de Jeová, evangélico, umbandista, candomblessista. Então o que eu faço? Eu faço um paralelo. Se você não acredita em vidas passadas, a história do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, de alguma forma é uma vida passada tua também. Porque a epigenética passa, lembra, os traumas transgeracionais. Então, para mim, não importa se é vida passada ou não, é tudo a mesma coisa. Fala de ancestralidade, né? E Ancestralidade. a gente acabou entrando no assunto de constelação sem Que eu amo isso. sem falar exatamente. Então, vamos explicar bonitinho para quem não sabe o que é. O que é exatamente constelação Certo. familiar? Então, constelação familiar, nós podemos ficar aqui 24 horas no podcast, eu não vou conseguir explicar exatamente o que é, porque tem que sentir. Mas, assim, uma forma que eu explico para as pessoas. Constelação familiar é uma abordagem
profunda, como se fosse uma cirurgia na alma familiar. Lembra? Nós somos parte de um sistema familiar. Ou seja, tudo que não foi resolvido nos antepassados, pai, mãe, avô e avó, de alguma forma vem para as próximas gerações. E o que eu não resolvo vai para os meus filhos, netos e bisnetos. E aí já começa a ficar pesado, né? Já passa na nossa cabeça, caramba, tem que resolver para que eles não carreguem essas minhas dores. Então a constelação ela ajuda a tirar as vendas para você entender que o que você carrega talvez seja por amor ao pai e à mãe, de forma inconsciente ao avô e à avó, aos antepassados, você repete esse padrão. Um exemplo aqui, na constelação. E tem constelação em grupo e constelação individual, tá? Como nós temos 3 leis que Bert Hellinger identificou na vida, 3 leis naturais. Uma delas é o quê? O pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. Pertencer ao sistema. Qual é o primeiro sistema? Papai e mamãe. Mesmo que a gente não tenha conhecido, de repente, o pai, a mãe, dentro do ventre, é a primeira relação que a gente tem. Então, quais são as dores que, de forma automática, inconsciente, já vem nessa criança desde o útero? Aí, mas como que vem? Vem por energia? Cordão umbilical também. Se você não acredita em energia, cordão umbilical está passando. E pô, a espiritualidade é tão maior do que a gente, racionalmente, com a nossa ignorância e julgamento, né? E arrogância mesmo, de querer criticar. Calma aí, nós somos um grãozinho de areia. E a constelação, inclusive, ensina isso, né? Nós somos grãos de areia, ou melhor, vamos colocar assim, fica mais fácil. Uma peça do quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele já veio sendo construído há várias gerações. Sim. E aí a gente vem carregando. Então, quando a gente nasce, fala assim, agora nasce a peça Denis. Só que dentro da peça Denis tem várias peças, é um quebra-cabeça Denis também. Então, quando a gente vai resolvendo uma questão, eu falo assim, quando eu me curo, vocês se curam, porque eles estão se curando de alguma forma. Quando eles se curam, fica mais leve para que a gente siga também. Então, assim, vocês, como pais, quando libera algo em vocês, não fica mais leve para os filhos? Sim. Sim, Libera, com então, certeza. exatamente. Mas, ao mesmo tempo, por amor e lealdade, quantas dores você e vocês já carregaram do teu pai e da tua mãe? Mesmo que a gente não queira. Por exemplo, você já julgou o teu pai, já criticou a tua mãe? Tudo que você mais critica, vê comigo se faz sentido ou não. Depois deixa nos comentários aí. Tudo que você critica, julga e aponta o dedo, de forma automática você acaba repetindo. Tem um exemplo aqui, eu costumo usar um nome fictício de uma cliente, Carol. A cliente Carol, ela chegou para mim com depressão, com alcoolismo profundo e crise de ansiedade. E aí nós fomos identificando com a hipnoterapia, com a constelação, tem um processo, né, que eu vou fazendo ali. E aí, depois de terminar esse processo, ela identificou que ela se tornou alcoólatra, depressiva, porque ela estava virada de costas para a vida dela. Imagina assim, ó, aqui é o futuro, inclusive aqui, ó, a casa de cura. Futuro, prosperidade, abundância, é o rio fluindo, né? Aqui a mesa é o rio fluindo. Ele vai fluindo até o oceano. Aqui atrás, ó, atrás da câmera, são seus pais, avós, bisavós. Então, tudo que você não resolve, ou se você julga, você fica de costas para a tua vida. E é como se fosse essa água. Essa água aqui era como a cliente estava, olhando para lá, julgando, criticando ou querendo salvar o pai e a mãe. E vamos até deixar legal essa caneca, eu gosto de simbolizar, né? De forma visual. Aqui está o pai, aqui está a mãe. E essa cliente, quando era criança, ela se colocou aqui no meio. Quando ela se colocou no meio, o pai agredia muito a mãe. O pai era alcoólatra, o pai traía muito a mãe, era muito ausente. E quando chegava em casa, bêbado, alcoolizado, ele agredia. Então, quais foram as dores que essa cliente sentiu? Automaticamente elas fizeram assim, ó. Elas se afastaram, excluíram o masculino, o pai. Porque, lógico, foi dolorido. E aí se separaram. Mas ao longo da vida, como ela não resolveu aqui dentro aquela dor, imagina, ela tem um outro relacionamento, era tóxico igual o pai. Aí tem o outro relacionamento, ele era dependente químico. Tem o outro relacionamento, ele era viciado em jogo. E aí o que acontece? Quando ela virou alcoólatra, é quando ela encontrou um relacionamento que era saudável. Uau. Quando ela encontrou esse relacionamento saudável, veio a culpa. É como se fosse, mamãe, caramba, eu tô todo arrepiado falando. Mamãe, por amor a você, eu sinto culpada. Então eu largo esse daqui e ao mesmo tempo, por amor ao meu pai, eu carrego essas dores também. Como que funciona? Essa liberação aqui dentro.
Constelação, muitas pessoas entendem de forma errada, porque eu não vou curar e tratar meu pai, minha mãe, meu avô. Não. Eu vou curar dentro de mim. E eu sempre deixo bem claro, constelação é autocura, hipnoterapia é autocura, religião é autocura. Então, é uma autocura. Quando eu curo isso aqui, aí eu me libero. Porque eu falo assim, mãe, pai, o problema de vocês é do homem e da mulher. São os adultos e não da criança que carregou a vida inteira. Com 5 anos, com 6, com 10, com 15, com 20. E aí quando você libera, aí você passa a olhar para a tua vida e deixar o fluxo. Então a constelação e a hipnoterapia, que eu não consigo separar, né? Lógico, tem a constelação em grupo, que também tem hipnose, só que a hipnose de Erickson, que é a hipnose conversacional, de olho aberto, você sente. Aí quando você libera isso, imagina, quando o fluxo está interrompido, é como se uma árvore tivesse caído no meio do rio, e aí represou. E aí quando represa, tem o que? As dores físicas. Então a constelação ajuda o quê? Sente no corpo. Por isso que eu falo, se o cliente chega assim, ó, não, porque eu quero saber por quê, porque... Não, sente. O corpo, ele traz as respostas que você precisa para você seguir esse fluxo. Então quando você libera isso, fala assim, eu não preciso mais carregar essas dores, porque meus pais são grandes e eles sabem lidar. Meus avós, etc. É forte, né? Forte, Muito. forte, profundo, né? Nossa. Denis, você falando, aí a constelação, ela pode ser feita individual ou só em grupo? Das duas formas. Porque Das duas formas. quando eu fiz, né, a minha preocupação era justamente porque a constelação ela acaba sendo um pouco invasiva. Porque ela traz realmente o lixo de dentro de você, da sua ancestralidade. Então, creio que quando eu fiz, a minha preocupação era estar dentro de um grupo que eu me sentisse confiante para justamente, né, não ser julgada, aquilo não ser usado de uma forma negativa. Então, por isso que eu perguntei a possibilidade, que eu acredito que essa seja a dificuldade de muita gente, de, não vou fazer constelação não, porque muita gente está ali, vão me julgar, ou vão saber de coisas da minha ancestralidade que a gente não se orgulha. Isso acontece, né? Sim, acontece. Tem das duas formas, em grupo ou individual. As duas são poderosas e profundas, e realmente tem pessoas que não querem se expor. Mas tem uma questão muito importante, que na constelação, o que a gente trabalha muito, um dos pilares da constelação não existe julgamento. É lógico que as pessoas, muitas não estão preparadas. Sim. Lembra aquilo que eu falei? Enquanto alguém que está participando, se está julgando, é porque dói menos do lado de fora do que dentro, né? Quando eu julgo, eu estou saindo do meu corpo. Saindo do meu corpo. E aí, quando eu sinto, aí eu tenho que olhar para as minhas sombras, porque o André e a Adriana não vão olhar para as minhas sombras. Entende? Então, no grupo, como não tem julgamento, dependendo do caso que o cliente chegue, eu falo assim, não precisa nem falar qual é a tua questão. Não precisa falar se é abuso, se é relacionamento, se é prosperidade, escassez. Às vezes o cliente fala só para mim e às vezes nem para mim. Às vezes eu falo assim, deixa o campo mostrar, porque o cliente sabe da dor dele. Eu só falo assim, escolha uma pessoa para representar, porque tudo é representação. Lembra que nosso cérebro ele é emocional, atemporal e simbólico. Ou seja, um símbolo externo ativa algo interno. E aí, como entram representantes, são pessoas que entram representando, às vezes o pai, às vezes o problema do cliente, que a gente chama da queixa que o cliente traz. E eu falo para o cliente assim, escolha alguém do grupo para representar o teu desafio, a tua queixa. Aí ele não precisa falar o que é, só escolhe. Aí a pessoa entra e tem várias formas de fazer. Às vezes eu coloco a pessoa... Eu falo para o cliente constelado, que é assim que se chama, escolhe e posiciona no lugar que você quer, no campo que é dentro da roda ali. Aí ele posiciona. Agora escolhe você, alguém para representar você mesmo ou você mesmo. Aí ele escolhe e posiciona. Aí eu já tenho o diagnóstico, que é o que ele visualiza como uma realidade da vida dele. Aí eu gosto de simbolizar de novo, imagina, ele posicionou a queixa dele aqui, olhando para o futuro. E aqui está ele ou ela olhando para o passado. O cliente posicionou. Aí, dessa posição, eu deixo que a constelação se movimente. Agora eu peço para os representantes, falar assim, agora sente o teu corpo, faz o que você sentir. É aqui teu lugar, é ali, se movimentar, é deitado, é agachado, é sentado, é fora daqui do grupo. Aí o movimento vai acontecendo, que aí mostra o quê? A alma do sistema familiar se trabalhando e mostrando o que está em desordem, o que está em desequilíbrio, o que precisa colocar nos lugares ali.
Então, quando você organiza isso, a vida vai seguindo. Mas não é mágica, não é magia. É postura e maturidade, né? Tem muitas pessoas que... Eu vou emendando porque eu Pode fico falar. 24 horas falando nisso, se for. Tem que ter maturidade, porque muitas pessoas chegam e falam assim, não, eu quero a constelação, eu preciso porque vai mudar a minha vida. A constelação não muda a vida de ninguém. Ela desbloqueia o que Aquilo que tá. impede a tua vida de seguir. A hipnoterapia também. Era um ponto que eu queria chegar, porque é muito comum, até dentro da espiritualidade mesmo, eu já vi isso algumas vezes, das pessoas chegarem em determinados tratamentos, aliás, em vários, sai de lá emocionada, tocada e fala, não, agora minha vida mudou, agora eu me libertei, agora destravou. Passa um mês, 2, tudo de novo. Aí o agora sim, agora eu me libertei. Mas é porque a pessoa parece que ela é apegada àquilo, ela volta, ela sente saudade. Eu brinco igual obsessor de estimação que quando tem, sabe? Eu acho que tem gente que tem problema de estimação, né? Ela ressignifica ali, ela tem as ferramentas todinhas para se libertar daquele caminho. Mas é honrar, quero voltar, porque é meu, não vou Sim. deixar para trás. Isso acontece. E você vê, né? É o honrar interrompendo o fluxo da vida, né? Sim. Na verdade, o que é o verdadeiro honrar? Fala assim, pai, mãe, avô e avó, meus tios, irmãos, seja lá que for. Eu honro todos vocês. Os abusos, as violências, as guerras, etc., assassinatos, suicídios, tudo. Eu honro fazendo diferente agora. Eu prospero. Como que eu honro de fato? Prosperando, criando algo diferente sem julgar. Não adianta você... Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter um relacionamento saudável, eu vou fazer isso diferente de vocês, porque vocês são... Imagina, aqui são os pais, eles são maiores. Quando você faz isso de julgar, eles ficam pequenininhos e você fica grande. Tem como você fluir para a tua vida se você está de costas para ela? Então você tem que honrar como? Aceitando. Lógico que a aceitação não é eu aceito e quero conviver com você que me bate todo dia. Não. Eu aceito que essa foi a história. Isso aconteceu. Ou talvez aconteça ainda na minha vida. Mas eu aceito que teve alguma mensagem, algum aprendizado para que eu aprenda e faça diferente a partir de agora. Né? Inclusive, muitos julgadores da constelação, eles falam assim, não, porque a constelação ela quer colocar a mulher que foi abusada de novo com o abusador. Não tem nada disso. É você liberar isso, porque enquanto você não libera, querendo ou não, o abusador está aqui dentro de você. Tá dentro porque foi um aprendizado, e aí tem até algumas filosofias falam, né? Você recebe uma pedrada. Você tem a opção de você continuar carregando ou enchendo o bolso de pedra, ou você soltando. A constelação, ela te ajuda a soltar. Fala assim, agora eu atendo. Agora eu entendi. Quais foram os aprendizados? Por que Deus, por que a espiritualidade permitiu que eu viesse filho desse pai e dessa mãe, que não olhava para mim, que me batia, que me abusava, ou que eu passei por tudo isso. Talvez o teu propósito de vida está nessa dor aí. É até difícil, né? As pessoas não conseguem compreender isso. Eu costumo falar, no meio da sua dor, do outro lado dela está o teu propósito, a tua missão. Porque ela foi te moldando para você ser uma pessoa muito mais forte. E com essa experiência, claro que eu não quero que ninguém passe por abusos, que sofra, que é sofrido e doído demais. Mas isso aqui te trouxe aprendizados para que talvez daqui para lá seja muito mais leve. Com essa experiência, você deixa de repetir aquele padrão e fala assim, agora eu aprendi, eu sei como é que é essa dor. Agora você, minha filha, ou crianças, ou comunidade, ou seja lá quem for, mulheres e homens, vocês não precisam mais passar por isso. Eu caminhei, foi difícil. Agora eu viro para lá, ao invés de ficar julgando. Muito bom. Não é fácil, né? É muito, tudo tem sentido, né? Que a gente pega essas conversas, sempre que a gente fala e olha para trás, e realmente tem sentido. A gente acaba repetindo muita coisa dos padrões dos nossos papais, das nossas mamães, e vovós, vovôs, e por aí vai. André, tá só aí pensativo. Conta, tem alguma pergunta pro Denis? Estava analisando, né, suas colocações, e a gente é importante como se toca no dia a dia da gente, das pessoas, né, e quanto é difícil visualizar isso e entender quando ela está vivendo o processo. Mas na aplicação ali no dia a dia, você estava falando da hipnoterapia, da constelação, em algum momento, em alguma vez, você sentiu que você aplicou as técnicas, todo o processo, mas você sentiu uma presença espiritual que teve alguma interferência que te ajudou na resolução de algum processo? Sim, com certeza. Não tem como. É claro que eu busco separar, é difícil separar, mas
a espiritualidade está o tempo inteiro onde eles quiserem estar, né? E aí, às vezes, você está seguindo, e aí é o campo que a gente chama, né? É o campo sistêmico, é a fenomenologia das coisas que acontecem. Às vezes eu estou seguindo, eu estou querendo, junto com o cliente, falar assim, experimenta, de repente, vai para a esquerda ao invés de ir para a direita. E aí, às vezes, vem algo e fala assim, não, é para a direita mesmo que ele tem que ir. E aí você sente, inclusive, e o cliente, muitas vezes, ele sente, lógico, dependendo da crença, mas não depende só disso. Lembra que aquela testemunha de Jeová, ela viu algo que não era da crença dela. Mas a maioria dos casos de acordo com a crença que eu aprendi ao longo da minha vida, vão vindo os mentores, anjo da guarda, ou seja, ou Jesus, né, seja lá qual for, a crença da pessoa. E aí eles vivenciam no processo de liberação. Eu foco na liberação emocional, que é física, que dói no corpo, e aí a espiritualidade, durante o processo de imaginação do cliente, vai fazendo também esse processo de desamarrar o que não precisa carregar mais, né? De você soltar, inclusive de relatos de clientes que falam assim, caramba, durante esse processo de imaginação, muitas vezes aconteceu isso. Quando eu falava alguma coisa, eu falava assim, por exemplo, não, imagina que você está numa praia. Eu já estava imaginando essa praia. Quando eu estava imaginando, você falou. Então, assim, é uma conexão que acontece ali. Eu não sei explicar e nem quero explicar, porque eu já tentei explicar muito isso, né? Então, é melhor deixar solto, deixar correr, porque cada um vai acreditar da sua forma. Muito bom. Mas aí só para fechar, né? Essa pergunta, esse meu raciocínio, esse pensamento. Sim. Nesses processos que você acabou de explicar, em algum momento você visualizou alguma manifestação, incorporação no teu cliente, no teu paciente? Já, então, individualmente teve um caso só. E assim, esse caso foi muito curioso. Eu atendi uma cliente que ela era umbandista. E aí nós estávamos no processo, quando começou o processo de fecha os olhos, imagina, relaxa o corpo, etc. E aí eu cheguei no processo que ia tocar na dor para liberar. Às vezes a gente tem que olhar para a dor, não precisa às vezes tocar para sentir muito. Olhar e falar assim, tá vendo? Por isso que você repetiu o padrão? Quando ia chegar nessa dor, chegou um obsessor. Fala assim, não vou olhar para isso, eu não vou olhar, você não vai, não sei o quê. E aí, claro, como eu vou levando junto ciência e espiritualidade, qual foi a estratégia que eu usei naquele momento ali? Eu conversando, é como se fosse uma doutrinando, né? Aquele espírito, ou de repente uma parte daquela pessoa também, para quem não acredita nisso, né? Imagina, nós somos várias partes, né? Eu tenho o Denis pai, eu tenho o Denis filho, marido, eu tenho o Denis pai do Pedro, que é diferente do pai da Júlia. Entende? Em cada momento eu estou de uma forma diferente. E aí são várias partes e personagens que nós temos. E aí essa cliente, quando ela recebeu essa informação, ou um obsessor, ou de repente uma fuga do sistema nervoso dela, qual foi a minha estratégia? De conversar, porque tudo é conversa. Tudo é o quê? Uma conversa entre partes. Porque tudo é relacionamento. Ah, veio algo? Vamos entender o que é isso. Aí eu cheguei e falei assim, não lembro as palavras exatas, mas foi mais ou menos assim. Poxa, você que é um ser tão iluminado, tão grande, você vem para uma pessoa tão pequena, tão insegura, tão incapaz, pum, foi embora. Foi embora. Aí a cliente voltou. Voltou assim, abriu o olho. O que eu trouxe? Aí eu não posso explicar o que aconteceu ali. Mas uma das coisas foi, a cliente voltou o controle do racional dela e falou assim, caramba, eu vou mostrar que eu não sou essa incapaz, essa incompetente. Só desse momento já mudou a vida dela. Olha que cara. Então não importa, eu não estou aqui nem para me preocupar se era um obsessor ou não. Se naquele momento resolveu e ela destravou algumas coisas, é lógico, daqui a um tempo vai ter alguma outra coisa para ela. Sim. É a vida que segue, né? Um degrau até o último dia de vida, né? Lógico que depois da vida também. Mas aí você alcançou o êxito ali, né? É isso, exato. E a vida não são flores, né? A gente sabe dos desafios, eles não param nunca. Sim. Só quando o coração para de fazer tum-pum. Verdade. Agora, aconteceu comigo, Denis, em questão de regressão, da pessoa acessar uma situação em outras vidas que ela tinha feito uma coisa muito ruim, né? E isso, quando voltou, ficou pesado. Tipo, a pessoa, ela não ressignificou da forma adequada e ficou na mente dela, eu sou assassina, eu fui assassina, na verdade, mas ela trouxe isso para o agora. O que você fala sobre isso? Sim, acontece muito. Por isso, inclusive, se a pessoa fala terapia de vida passada, eu falei assim, vamos resolver nessa vida primeiro? Depois, se for o caso, a gente pode até buscar, ou você busca alguém que trabalhe só com isso.
Porque assim, aí a gente traz muito da autorresponsabilidade, né? Porque senão é muito mais fácil para muitas pessoas falar assim, não, é porque numa vida passada eu tenho quase certeza que eu matei muita gente. Claro que pode ter acontecido e tem algo aqui dentro de você. Mas calma aí, do útero da tua mãe até aqui, o que a gente precisa resolver? Por isso que o meu trabalho, tanto com a hipnoterapia quanto a constelação, é de investigação. Não tem um método, um protocolo assim, vamos seguir para a direita, depois para a esquerda. Eu falei assim, não, deixa o campo trazer e aí vamos investigar. Às vezes a gente vai em experiência. Eu falei assim, tá, imagina que está aqui o teu pai na tua frente. Aí a pessoa, aí eu sinto o corpo, eu vejo análise corporal. O que o corpo da cliente traz? Às vezes ela fala assim, eu estou muito feliz, mas o corpo dela está tenso. Aí eu falo, aqui que a gente tem que trabalhar. Aí eu falo, vamos experimentar. Imagina sua mãe aí na frente. Aí o corpo dela relaxou. Aí eu falo, talvez ela está protegendo a mãe do... Enfim, eu estou supondo alguma coisa aqui. Então, eu vou testando as possibilidades. E aí, como o corpo dela é soberano, sistema nervoso, corpo. É no corpo que a gente guarda as memórias, né? Então, no corpo eu vi que ali era a questão do pai. Só que, conscientemente, ela não queria trabalhar ali. Porque muitas pessoas, inclusive, querem culpar o pai. Ou querem proteger e salvar o pai e a mãe. Mesmo que tenham passado por um monte de questões. E aí a gente libera isso para a gente poder seguir. E aí em vidas passadas é a mesma coisa. Se a pessoa fez regressão espontânea, que já aconteceu, como eu te falei, eu vou trabalhar como se fosse nessa vida também. Porque se foi uma vida passada, foi um ser humano. Sim. Então eu falo assim, quais foram as questões? O que está acontecendo aí para o cliente me trazer as informações? Aí a gente trabalha o quê? Para liberação. E é até muito mais de ressignificar da forma que muitas pessoas acham que é o quê? Vamos reeducar para você primeiro trazer o aprendizado, porque só tem liberação quando você aprende, né? É aprender mesmo. Fala assim, libera. Às vezes, a liberação tem que ser, desculpa o termo, às vezes tem que ser na porrada. Inclusive, às vezes tem uma manopla de chute, de boxe, às vezes para a pessoa liberar, aí através daquela catarse, ela liberou algo que estava represado. Ou nessa vida ou em outra vida. Quando ela liberou, já teve um aprendizado. Aí vem um aprendizado, uma terapia de parte que a gente fala, que a constelação e a hipnoterapia é muito isso. Com a mãe, imagina com o pai. Às vezes imagina que você está conversando com a tua criança ferida. E aí você vai e vai liberando isso. Então, não importa se é numa vida passada ou não, mas tem que, primeiro, o cliente tem que saber e ter o comprometimento de querer se libertar disso, porque senão ele carrega a culpa, né? Sim. Aí é uma colocação, já que você falou disso, e a gente tenta entender quando você fala do cliente ou do paciente, enfim, da pessoa que você está tratando, é que tem gente, né? A gente geralmente vê que existem traumas com essa vida e outros traumas ligados a vidas passadas, como vocês colocaram. E aí fica aquela questão. E quando você trata uma pessoa que não acredita em vidas passadas, e você, por algum motivo, identificou que esse processo está lá atrás, como é que lidar com isso? Já aconteceu? Isso aí, nesse caso, só se ela for para uma regressão espontânea. Como, por exemplo, aquela cliente, testemunho de Jeová, ela foi uma regressão nessa vida, mas tinha um mentor ali protegendo ela. Que ele, inclusive, falou, onde você estiver, eu estarei, independente da crença dela. Então, assim, nesse caso, se a cliente não acredita, eu nem vou falar. Vamos fazer uma terapia de vidas passadas? Até porque hoje eu nem divulgo mais nessa questão. Alguns clientes, eles querem, falei, vamos primeiro resolver aqui, vamos resolver o primeiro andar, dentro do útero até os dias de hoje. Segundo andar, família, pra gente saber, resolveu família e na tua vida tá boa, por que tu vai pro outro andar? Que é o espiritual, que é algo que você não tem controle. Então é uma etapa, né, de cada vez. O Denis falou uma coisa bem relevante, né? Nós somos muito curiosos. Muitas das vezes a regressão de vidas passadas vem através da curiosidade de saber o que eu fui. A pessoa quer ser rainha, quer ser rei, mas se depara por vezes com coisas que pesam. E se a gente nasce sem lembrar, tem um porquê. Então, mexer nesse vespeiro nem sempre é prudente. A gente tem que ter muita responsabilidade para realmente chegar lá. Como ele falou, se foi espontâneo, chegou lá numa regressão normal, é porque tinha que chegar e ressignificar e trata. Mas fazer isso de forma intencional pode ser arriscado. E aí, vou deixar o André já fazer a pergunta dele, mas só para não esquecer. Normalmente o ser humano ele tende a ter um culpado, né? O culpado sempre é o outro, nunca é ele, certo? E aí eu já vi isso de pessoas. Isso foi falado lá da casa de cura, até a pessoa que passou por uma constelação e entendeu que o problema era a mamãe.
A mamãe era o problema. Só que aí, o que aconteceu? A mamãe passou a ser o alvo. Tipo assim, a mamãe é culpada. Então, a mamãe passou a ser uma rival em potencial. Ao invés dela ressignificar de forma positiva, a mamãe virou o vilão. A gente também tem que ter muito cuidado com isso, né, Dani? De trazer Ainda que a mamãe fosse realmente culpada, até onde você vai ficar atirando, como você falou logo no começo, né? Sim, exatamente isso. Inclusive, por isso que as constelações são atacadas por muitas pessoas, neurocientistas, enfim, várias pessoas. Por quê? Não é a constelação. Na psicanálise tem, na TCC também tem, na medicina, nas religiões. Não é a ferramenta em si. São pessoas que, de repente, não têm a experiência, não foram bem treinadas ou não resolveram questões internas. Eu conheço muitos consteladores que fizeram formações junto comigo, mas nunca passaram por uma constelação como cliente. Como que você vai cuidar do outro se você mesmo não experimentou, não liberou? E aí lembra que o nosso sistema nervoso ele quer evitar a dor a todo custo. Sim. Exato. Se você tem uma dor que você mesmo está evitando, talvez quando você conecte com o cliente vai tocar nessa dor. E aí você transfere para o cliente essa dor. E aí ele julga. Assim como o julgamento dessa pessoa que você falou, ela transferiu porque, de repente, ela não foi orientada da forma correta ali. Ou, de repente, né, a própria consteladora mostrou para ela uma visão, mas ela entendeu de outra forma. Acontece. Porque, lembra, dói muito menos julgar do lado de fora, eu julgar minha mãe e meu pai, porque eu posso ficar deitada na cama com depressão, inclusive, que, lógico, é uma questão muito séria, é uma doença séria, mas muitas vezes essas questões elas estão só querendo colocar a responsabilidade para outro lugar e aí você não precisa fazer nada. Que, inclusive, as doenças... Por exemplo, você concorda comigo que imagina que é uma pessoa que está vindo para a vida saudável, vindo para a prosperidade, relacionamentos felizes, etc., liberdade. Desse jeito, ela não está no grupo, né? Ela não está mais no núcleo familiar ali junto. Ela está o quê? Se afastando. Está indo para o mundo, para a vida. Quando ela fica doente, o que acontece? Ela tem grupo. Ela tem atenção. Muitas vezes a doença... Lógico, a gente não pode generalizar, mas eu posso falar aqui que 99% delas, até porque se vierem os céticos aí tem 1% aí de rebarba. Então, 99% delas, elas têm um porquê acontecer. Se eu tô feliz, livre, tô saudável, se eu fico doente é porque, de repente, eu tô agradando papai e mamãe ou alguém da família, de repente ficaram com um ninho vazio e foi muito dolorido, então, para eu me sentir fazendo parte, eu adoeço, eu me torno alcoólatra, ou um dependente, ou viciado em alguma coisa. Porque tudo tem um porquê. Por isso que quando os clientes chegam para mim, eu não vou olhar para os sintomas que ele traz. Ah, eu sou dependente alcoólico. Eu sou viciado nisso ou naquilo. Isso, lógico, é uma informação para a gente começar. Vamos para a raiz por trás disso. Quando você trabalha na raiz, esse sintoma não tem mais por que existir. Nenhum desses sintomas tem por que mais existir. Lógico, a não ser que seja, ele já está dependente do álcool que quimicamente ele não consegue mais se libertar. Ou ele tem algumas questões físicas de doenças que já não tem mais como reverter aquilo. Mas quando você libera, quando ela está no estágio inicial, qualquer questão, você consegue liberar isso aqui também. Ela não precisa mais ter a função de unir. Quando a gente fica doente, a gente não fica mais, pô, eu quero colo. Então, atenção. E a maioria dos clientes que chega, a dor principal é: eu não me sinto pertencendo, eu me sinto rejeitado e abandonada. Uhum. Se eu fico doente, eu pertenço, eu não sou abandonada, eu sou olhada. E isso também podemos falar sobre as pessoas com pensamentos suicidas, não generalizando, porque a gente sabemos que tem várias causas, né? Não dá para generalizar. Mas eu tenho visto muitos jovens, principalmente naquela pré-adolescência, entre 11 e 15 anos, não que não tenham em outras idades, mas essas idades eu tenho visto com frequência, jovens se cortando, com pensamento, se mutilando e pensando em suicídio. Talvez tenha a ver com essa sua fala? Sim, então, exatamente como é algo muito delicado, né? Tem que ter bastante cuidado, inclusive porque talvez tenha alguém que esteja assistindo aqui que tenha esses pensamentos. Mas assim, se você tem esses pensamentos, busque ajuda profissional. Sim. Busque profissionais perto da tua região, não fique sozinho, não fique sozinha, porque assim, Deus tem algo muito maior do que você acredita. Então, busque essa ajuda porque você é muito maior do que, de repente, você acredita e do que muitos acreditam, tá?
Então, a questão do suicídio tem, sim, muitos casos de pensamentos suicidas, porque você, de alguma forma, já chegaram muitos clientes no consultório, né, todos arranhados, todos machucados, porque eles mesmos se feriam. E aí a gente tem que olhar com muito cuidado, junto com o trabalho complementar, com o psiquiatra, com médicos, psicólogos, um trabalho complementar para a gente identificar isso. Para não falar assim, é isso ou aquilo. Aí, junto com esse grupo, a gente vai analisar. Mas muitas vezes, principalmente em adolescentes, né, acontece isso. Quando eu começo a fazer, principalmente, eu começo a me machucar. De alguma forma, eu estou sendo vista. Tanto que quem entra em contato comigo? O pai ou a mãe. Então, está cumprindo esse papel de estar sendo visto. Se vai resolver ou não, não sei, porque de repente a pessoa, o sistema está muito difícil. Ou tem uma coisa assim, tiveram situações de violências nas gerações passadas, assassinatos, mortes, guerras. Por amor a todos vocês, eu sigo vocês. Lembra, é o fluxo interrompido, né? Você abortar a missão de vida e seguir o fluxo. Por amor a vocês, eu estou olhando para trás, para alguém que de alguma forma ficou lá atrás. Ou por guerra, nas constelações acontece muito isso. Acontece uma constelação, quando vê, tem 6, 7 pessoas deitadas no chão, e aí a gente percebe que elas estão representando mortos de guerras. E aí você percebe que uma das pessoas, talvez o suicida, que já atendi muitos em grupo também, ele estava olhando para onde? Para esses mortos. Só que aqui estava a vida, ele estava olhando para trás para esses mortos. Um caso interessante que eu vou contar, que inclusive é meu. A medicina, né? As medicinas, a ayahuasca, é muito profunda e a gente faz regressões espontâneas direto ali. E aí eu me conectei com algumas questões que eram duras, e todas as vezes que eu fazia de novo o trabalho da terapia através da medicina, eu me conectava com a mesma coisa, com as mesmas coisas, só que não eram coisas claras. Eu falei, isso não é meu, não sei de quem é, não conseguia ver. Mas era sempre a mesma questão. E aí o que eu fiz? A véspera de uma consagração, o meu corpo ele deu um burnout. E eu falei, deixa eu entender. Eu não fui na consagração, eu fui constelar do porquê desse burnout. Do porquê que o meu sistema travou, né, Deuir? Qual era a questão na constelação? A pessoa que representou esse burnout, que ela não sabia nem o que era, ela entrou como oculto ali, ela estava olhando para baixo, aí ela falou assim, eu estou olhando, tem um buraco sem fundo e eu quero mergulhar nele. O que eu quero dizer com isso? De alguma forma, eu estava de costas para a vida, querendo mergulhar nas dores de ancestrais que eu nem sei quais são, eu não sei de quem era aquilo ali. É como se fosse assim, a espiritualidade falando assim, pô, Denis Eustáquio Marques dos Santos, seu arrogante, você está querendo ser maior do que todos eles, querendo salvar todos eles que talvez nem estejam mais aqui em vida. E aí eu estava vendo o quê? Como se eu estivesse indo para a morte. E aí quando eu entendi isso, eu falei, tá, vamos para a vida, vamos resolver a minha questão. Então, não queira ir para a vida passada, não queira carregar as dores do pai e da mãe, que tem uma frase que eu digo que é assim, ó, salve os seus pais e enterre a sua vida, ou julgue os seus pais e enterre a sua vida também. Porque sempre que você está olhando para lá, querendo salvar eles, fica muito pesado, né? Quando fica pesado, aí vem doença, tristeza, depressão, angústia. E quando você julga, você está na arrogância, como eu estava aqui. E eu não estava nem julgando, mas eu estava assim, eu resolvo por vocês. E o suicídio tem muito essa dinâmica. Eu resolvo por vocês da Segunda Guerra Mundial, que de repente morreram lá pelo Hitler. Como que você vai resolver algo que nem tem como resolver mais? Como que você resolve? Pô, gratidão. Eu entendo que tudo isso aconteceu porque tinha alguma compensação para existir, e agora eu me libero e peço a bênção de vocês. É um trabalho interno, emocional, espiritual, sistêmico, para eu seguir a minha vida. E muitas vezes, que é um caso também muito delicado, muitas vezes essas questões de dinâmicas suicidas ou depressão ou de angústias profundas, de paralisia na vida, é porque você está conectado com abusadores, com perpetradores, ou na infância ou dos seus antepassados. Um exemplo aqui, para compensar, né? Se lá atrás os teus bisavós, vamos supor que o teu bisavô era o Hitler, teu tataravô era o Hitler, matou milhões. Imagina assim, esses milhões de alguma forma estão conectados com o sistema do Hitler, de alguma forma. E você está conectado com eles também.
É uma conexão que a gente não consegue entender. Mas quando você entende que lembra que o obsessor que a gente falou ali atrás? Esse obsessor ou esses perpetradores, de alguma forma, eles fazem parte aqui de você, da tua história. Você precisa liberar esse auto-perdão. Fala assim, caramba, tudo que aconteceu é para que eu faça diferente aqui agora. Sem julgar. Porque a vida está o tempo inteiro equilíbrio, né? Imagina, compensação. Quando está muito quente, a natureza faz o quê? A tempestade para quê? Para equilibrar. A natureza, né? Essa lei do equilíbrio é exatamente isso. Se lá atrás tiveram muitos assassinatos, muitas guerras, agora eu vou ser um padre, um pai de santo, um pastor, alguém para buscar equilíbrio. Você, Madre Teresa de Calcutá, para fazer algo para quê? Para compensar aquilo. E aí pode ser que a Madre Teresa não tem como teus filhos, né? Mas enfim, o pai de santo tem, né? A mãe de santo. Então, agora os teus filhos vão compensar algo que de repente ficou desequilibrado em vocês. E a vida vai compensando até não sei quando. Até alguém decidir constelar, fazer hipnose, ir no Pai de Santo para resolver. É isso aí, é isso. Na igreja. É isso aí, É independente do idioma, do caminho, né? É até interessante, né? Que eu percorri vários caminhos, como eu falei. Várias religiões, né? A Umbanda que eu mais amo, que eu mais estou presente. Aí eu fui na evangélica e fui na messiânica, depois fui outorgado lá também, achei muito legal. Uma filosofia oriental, né? Diferente. E aí, assim, tudo a espiritualidade ou algo dentro de mim me levou para falar assim, entende mais esse idioma aqui. Porque o teu trabalho ele não tem fronteira. Você não vai atender só umbandista, só espírita de Kardec, só católico, só... Não. Não tem fronteira. É o trabalho o quê? Do ser humano, das famílias, que quem aqui não tem família? Todo mundo veio de uma, né? Então, assim, quando você resolve esses conflitos emocionais e familiares, tua vida fica mais leve, né? E a espiritualidade faz o trabalho dela, sem você querer ser arrogante de falar assim, faz por mim. Fica mais leve. E olha como tem sentido, como vem do útero. Tem uma situação, que eu não vou entrar em detalhes, de uma situação em que a criança ela foi dada à adoção, né? E eu conhecia ambas as partes, né? Os adotantes e a mãe biológica. E o tempo perdemos contato e recentemente houve notícia, né, dessa criança. E a notícia vinda foi que essa criança está bem, ela hoje tem uma formação, ela está caminhando próspera no trabalho, mas vive questões emocionais seríssimas de rejeição. Por quê? Porque no útero, a mãe biológica rejeitava, ela tinha vivido um relacionamento tóxico e dessa forma ela tinha realmente olhava aquela criança como algo que não era bom, né? E essa criança, mesmo cercada de amor, cercada de assistência que ela recebeu da família nova dela, cresceu, conseguiu vencer, vamos dizer assim, mas continua honrando a papai e mamãe sem nem conhecer. Olha que curioso. Sim, exatamente. Tem muitos casos, né? Inclusive na constelação de questões de adotivos. Teve um que a mulher ela era dependente química, tipo, de crack mesmo, vivia na rua. E aí nasceu, já vai direto, já vai para adoção direto, né? A mãe nem tem esse contato ali. E aí aconteceu algo muito parecido. Prosperidade, sucesso na vida, inclusive a cliente era médica já, só que era um buraco aqui dentro, né? Porque o que a gente olha na constelação familiar? Quando vem uma criança através da mãe ou do pai, aí eu falo assim, mãe, você que é a mãe que adotou, a mãe adotiva, você exclui os pais de origem? De alguma forma? Porque assim, se veio essa adoção é porque foi para tapar um buraco também dessa pessoa. Sim. Tudo é para compensar. Todo excesso esconde uma falta. Então, se teve uma falta, você buscou compensar com uma adoção. Ou com milhares de cachorros, de gatos, enfim, de animais, para compensar. Só que essa compensação, você acaba também excluindo o pai e a mãe de sangue, né? Que são 50% daquela criança, daquele filho ou filha adotivo ali. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Primeiro, lembra, todos têm o direito de pertencer. Inclusive, aquela mãe, imagina o sofrimento da tua mãe, né? Dessa cliente. Da tua mãe, que ela se viciou porque tinha uma dor tão profunda, ela não sabia lidar com isso. Porque talvez estava carregando as dores da mãe, do pai dela, do avô e da avó, e assim vai carregando. Então, assim, hoje você tem a oportunidade de estar estruturado com saúde graças à tua mãe que era viciada. É difícil, as pessoas, muitos
não conseguem compreender porque é sutil e espiritual, né? É você colocar e falar assim, mamãe, você que viveu caída no chão por causa das drogas, por amor a você eu tô me rastejando hoje mesmo com tudo isso. Aí você trabalha esse preenchimento de você colocar a tua mãe aqui dentro do coração, e aí tem, lógico, o processo de liberação emocional, que eu mesmo tô quase chorando aqui disso. Quando você tem essa liberação, aí você libera no teu corpo, fala assim, mamãe, você fez o melhor que pôde com o que você tinha. Pai, você também. Porque talvez engravidou ali na rua, não sabe nem quem é. Mas graças a vocês que me deram a vida, agora eu escolho fazer o melhor com o que eu tenho. O melhor bem que nós temos é o quê? A vida. Não importa se teve abuso, teve guerra, teve violência, todo mundo tem uma história de dor. E a tua dor não é maior que a tua, não é maior que a minha. Porque às vezes a pessoa teve super proteção na vida e numa outra família a pessoa apanhou a vida inteira. As duas dores são profundas, cada uma de uma forma, de um nível, de acordo com o que aquela pessoa estava preparada para passar. Então, o que você tem que levar da tua vida, né? Aprende e faz diferente a partir de agora. Por isso as guerras acontecem muito, né? Por conta desses desequilíbrios. Ah, o certo é o cristianismo, o certo é o islamismo, o certo é não sei o quê, o certo é não sei o que lá. Você está julgando e essas guerras acontecem por quê? Conflito familiar lá atrás. Inclusive está na Bíblia isso, né? Inclusive de um filho adotivo. Sim, porque não foi adotivo, né? Mas o filho de Abraão, né? Que foi da empregada. Eu não sei muitos detalhes da Bíblia, mas... E aí, eu esqueci o nome, mas quem conhece a Bíblia vai entender. Ele não podia ter filhos. A mulher não podia ter filho, a esposa dele. E aí ela permitiu, falou assim, engravide da cerviçal. Ele engravidou, né, da cerviçal. E aí, quando engravidou, a mulher teve filho também. E aí eram 2 filhos, um dela e um que era só do marido, de Abraão. E aí, que são, inclusive, as 3 religiões abrâmicas, né? E aí o que acontece? Esse filho, ele foi rejeitado, excluído pela mulher. Falou, não, compra um terreno, já que era filho do Abraão, pode comprar uma terra bem longe daqui, que eu não quero ele presente. Então foi uma exclusão e automaticamente as guerras estão acontecendo até hoje, da terra prometida, né? Que é a tal terra prometida. Tá todo mundo brigando, conflito. No final das contas é um conflito familiar que vem por milhares e milhares de anos. O que eu acho mais interessante nessa sua abordagem é que você se entrega para os tratamentos e realmente olha de uma forma não preconceituosa, né? Na sua fala, nas suas colocações, isso é muito interessante, porque é mais ou menos o que a gente tenta fazer também no dia a dia aqui desse trabalho, lá na Casa de Cura, é mostrar para as pessoas que, independentemente da sua religião, a gente está ali para se ajudar, para se amar, para se respeitar. E é muito bonito ver esse seu trabalho conduzido dessa forma. Tá? Eu só tenho uma perguntinha para finalizar aqui, a gente está quase acabando ali, já vai chegar para 10 minutos, mas eu fiquei assim numa curiosidade, né? Eu gosto muitas vezes de abordar a prática, aquilo que você faz ali no dia a dia, porque é no momento da prova de fogo ali, onde você precisa colocar aquelas emoções para fora do paciente, enfim. Em algum desses momentos você já teve uma situação em que o teu paciente entrou num transe meio que profundo e não conseguia voltar e te bateu o desespero? Algo parecido? Não. Graças a Deus, não. Ou, de repente, há tantos treinamentos que eu fiz também que eu perguntava isso para os professores, para os mestres. E se acontecer isso? Não tem como não acontecer. Não tem como acontecer. Lógico, dependendo do terapeuta da pessoa, talvez até aconteça. Graças a Deus, comigo não aconteceu de ficar em transe ali, mas lógico, de eventos de muita catarse, de conexão com dores muito profundas, tanto individualmente quanto em grupos de constelação, sim, aí por isso que eu tenho muita especialização em trauma também, né? Na psicotraumatologia, porque às vezes você acessa um trauma, mas tem que saber como facilitador, terapeuta, o que fazer quando o trauma vem. Porque senão você retraumatiza aquela pessoa, tanto na hipnoterapia quanto na constelação. Então é o quê? Você saber lidar para liberar esse fluxo. O trauma, lembra? É aquela árvore que caiu o represor. E aí deu um trauma que às vezes gerou uma doença física ali. E aí a gente trabalha nas constelações ali, quando acontece essas questões profundas, essa liberação ali, e eu sempre indico o cliente, faça um processo complementar também. Ou com um psicólogo, ou com um psicanalista, ou na hipnoterapia individual, para que você continue isso. Até aqui foi o que foi permitido hoje. Lógico, a gente libera aquilo ali. Às vezes eu percebo que é algo muito profundo, que é melhor deixar para depois individualmente.
libero para o cliente se sentir mesmo liberando esse fluxo, e aí a gente continua depois no individual ou com psicólogo. Assim como lá na religião, na Umbanda, né? As pessoas chegam, elas tratam até uma parte, mas vocês, inclusive, sempre falam, busque psicólogo, psiquiatra, é médico, busque, porque é físico, é mental, emocional e espiritual. Tem que cuidar desse todo. Respondi, eu fiquei floreando muito. Ele nem fechou aí com chave de ouro, porque é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas procuram a religião em si, né? Não vou nem dizer qual religião, mas as religiões de uma maneira em geral, achando que vai ter que ser resolvido ali. E muitas das vezes você tem um problema físico, algo, né, de cunho emocional, psicológico, que precisa ser tratado por um médico, né, especializado no assunto. Então a gente tem que entender isso também. É óbvio que a gente aborda muito a fé, né, a nossa questão de acreditar na nossa crença. E isso é muito importante. Eu sempre falo isso aqui, a gente sempre traz esse tema na casa. A espiritualidade fala muito sobre isso. Mas colocar tudo na conta da fé não é o caminho, né? A gente tem que trabalhar no equilíbrio. E o equilíbrio a gente buscar esse bom senso e entender que partes são coisas nossas e partes são coisas da natureza do nosso corpo que precisam ser tratadas pelos especialistas, né? Acho que é por aí. Exatamente. E aí a gente junta, né? Fé e ação. Fé sem ação não tem resultado. Ação sem fé não tem resultado, né? Quando você junta essas duas coisas, né? Aí você consegue fluir de forma... E a fé, você não precisa nem ter uma religião se você não quiser, mas é fé de você acreditar que existe algo maior e você está aqui para alguma coisa, né? Para alguma missão, para fazer algo, para deixar algum legado ou se curar de algo, né? Subir algum degrau da vida. E aí quando você integra tudo isso, tá aí agora. Tem uma frase que eu falo muito, né? Ninguém vai fazer o que só você pode fazer. E eu até brinco muito, o tranca-rua não vai fazer o que só você pode. O pai de santo, o pai de pastor, a mãe de santo, ninguém vai fazer. Lá vem a luz, resolve o que precisa ser resolvido. E fala assim, você vai levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito? Tem um que eu até uso muito, que é brincadeira, que é TBC. É método TBC. Aí eu falo assim, TBC vai com tudo. Aí as pessoas, TBC é tira a bunda da cadeira e faz o que tem que ser feito. Isso é verdade. Porque assim, lógico, é alimentação, é atividade física, é você cuidar das emoções, né, da tua psique, cuidar do espiritual. Só quando você integra tudo isso, não é fácil, mas é necessário e é o que é preciso, né? Muito bom. Ó, eu acho que esse programa foi incrível, as pessoas vão aprender muito, vão buscar aí se curar de várias formas, como o Denis trouxe. O Denis daqui a pouquinho vai falar aqui um pouquinho onde encontrar o trabalho dele, como contratar a constelação, a hipnose, as páginas do Denis. E resumindo assim, o que a gente entende de tudo isso é que a base de tudo é primeiro se perdoar, porque tem gente que vive a culpa eterna. Não ficar colocando a culpa de tudo no outro, porque é muito comum a gente querer passar para o outro o que é seu. Eu vejo isso quando as pessoas vêm falar de relacionamento. Ah, porque o meu marido, porque ele é isso, ele é aquilo. Tá, ele pode ser tudo isso. E você? O que você faz para ele ser isso tudo? Não que a culpa seja só sua, mas também não é só dele. Existe um conjunto. Então, quando a pessoa entende que é via de mão dupla, também facilita a ressignificar esse caminho, esse relacionamento e o seu eu. E é isso, pessoal. Falta pouquinho agora. Vou passar essa fala para o Denis para ele trazer essas considerações finais. E a gente agradece mais uma vez aí mais um programa para passar informação sobre espiritualidade e todos os caminhos que levam a ela. Maravilha, Fala aí, muito bom. Relação é 50%, né? 50% cada um. Você é 50% responsável por tudo que acontece ou que não acontece. Você é responsável numa relação, né? Quando a gente culpa o outro, a gente está falando assim, e aí, você é o culpado e eu vou ficar aqui sentado, sem fazer nada, né? Até aproveitando, convido vocês para lá na Casa de Cura, na quinta-feira. Esse podcast vai sair na quarta-feira, na quinta-feira, para que você participe conosco dos grupos de constelação que estão acontecendo lá nas quintas-feiras. Vocês vão ver o link na bio da Casa de Cura ou me busquem lá no Denis Eustáquio, @DenisEustáquio. São grupos gratuitos de muita cura. Eu digo que é autocura através do coletivo, para você sentir, para a tua vida fazer sentido, né? Quando você sente, a tua vida faz sentido e você libera esse fluxo de amor, de gratidão. Eu tenho quanto tempo se eu quiser falar alguma coisa aqui? 5 minutos. 5 minutos, tá. Eu vou usar menos do que isso. Vou falar assim, eu vou pedir para você sentir, já que eu falo muito de sentir, só respira fundo nesse lugar aí, respira fundo. Isso, solta o ar e fecha os olhos um pouco. Isso, vai ser bem simples. Eu quero que você só sinta
Sinta o teu coração batendo. Perceba o ritmo que ele bate, se ele bate devagar, se ele bate rápido. E qualquer sensação que vem no teu corpo, internamente você diz um sim, você acolhe, fala assim, agora eu vejo você. Agora eu estou preparado para ver e sentir isso aqui. Isso, vai sentindo. E só imagina, só faz de conta que na tua frente tem uma fila de homens e uma fila de mulheres. São milhares de homens e mulheres. Teu pai, tua mãe, teus avós, bisavós. São várias e várias gerações que vieram antes de você. E aqui não importa como foi essa sua relação com eles. Importa é que a vida chegou a você através deles, através dessas histórias. Através de violência, de guerra, de abusos. Então, imagina que você está só olhando e sentindo cada um deles. E você sente no teu coração. Como se viesse de lá de trás uma liberação. Uma liberação para você seguir de forma muito mais leve a partir de agora. Só imagina, faz de conta que você curva a sua cabeça para baixo. Como se estivesse mesmo fazendo uma reverência a todos eles. E aí, internamente, você repete assim, a partir de agora, eu deixo com vocês tudo que não é meu. E eu fico só com o que é meu. Com a vida, com amor e com gratidão a tudo exatamente como foi. Sem excluir nada. Eu aprendi e agora eu faço diferente. Isso, respira fundo. Isso, imagina que você se vira de costas para eles agora. E lá na tua frente agora estão os teus sonhos, filhos, projetos de vida, desejos, realizações lá na frente. Vai caminhando, mas imagina que do teu lado está caminhando a tua criança de 4, 5 anos aí do teu lado. Feliz, leve, indo em direção ao teu sucesso. Prosperidade, abundância, saúde, liberdade, autenticidade, para você ser tudo que nasceu para ser. Quando você tem autenticidade, você realiza os teus sonhos porque você destrava a tua vida, deixando as dores do passado lá atrás. Sente essa felicidade, essa liberdade. E se no teu tempo, quando quiser, você abre os olhos. Mas quando abrir os olhos, dê um abraço em você mesma e um sorriso bem grande. Maravilhoso, Denis. Estou voltando aqui devagar, ainda relaxado. Aproveitar o momento, a gente fica, nossa, a gente entra num transe gostoso, num relaxamento. Você falando, conduzindo a gente, né? Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela presença, foi maravilhoso. A gente só tem a agradecer. A gente está aí na reta final. Então, não posso deixar aqui de agradecer aos nossos patrocinadores, né? J2R, a Prove, Gestão de Condomínios, Colchões Simos, a Água. E hoje, querendo aproveitar aqui também nosso amigo que sempre está aqui na parceria, nosso irmão Alexandre, que está aqui no Pipoca e Guaraná. Quer fazer um podcast Pipoca e Guaraná? Dá uma força aí pro nosso irmão. É só entrar em contato aí depois com a gente no YouTube, no Instagram, que a gente indica aí. Pessoal que está atrás de fazer um material, produzir um conteúdo, é só dar uma força para ele também. A gente está aqui na reta final, a gente está meio relaxado, ainda aqui meio zen, com essa condução do Denis, e aí falta quase um pouquinho mais de 1 minuto, só queria deixar o último recado antes de passar para eles. Como o Denis falou, aceita a dor, aceita que está doendo e vai buscar uma melhoria para que essa dor passe no seu coração. E é isso, pessoal. Mais um episódio e a gente pede com todo carinho, não deixem de divulgar, de compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar um like, de comentar os cortes. Então, isso é bem importante para esse programa chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigada a todos e axé! Axé, maravilha. É isso. Mais uma vez, pessoal, gratidão, muito obrigado pelo apoio. A gente só agradece aí a presença do Denis, Mainha, eu, mais um trabalho aí, mais um podcast realizado. Denis, e esperamos vocês seu no Instagram, YouTube. fala pro pessoal. @DenisEustáquio ou deniseustáquio.com o site. É isso. Só procurar o Denis lá. Quem precisar. E no Instagram da Casa de Cura. Canal Casa de Cura no YouTube também. Vai lá, faz sua inscrição, marca o sininho lá. Esse finalzinho só para não esquecer, acompanhar o nosso conteúdo. Maravilha. E é abraço. isso, pessoal.
Abraço. Um abraço. Até. Até, axé.